Bom, falamos de backup, falamos de replicação, agora eu vou falar um pouquinho de segurança, porque a gente sabe que quando tem um software assim fácil de instalar, né, o pessoal às vezes sai instalando e usa o default sem muita preocupação e às vezes esquece de configurar algumas questões, né, e acaba podendo deixar algum furo, né, alguma brecha de segurança por desconhecimento de configuração de ambiente, né. Nesse aspecto de segurança, o que tu poderia destacar assim os principais erros, os mais básicos de quem está fazendo um setup aí do banco de dados e pô, esqueceu um detalhe básico, né? Segurança é uma questão bem extremamente importante, tá? Como tudo na nossa vida, por causa do uso de meios digitais e tal. Não dá para nós ir muito fundo nisso, senão a gente vai precisar de mais uns 3 podcasts só Só para para falar de isso. segurança. Mas vamos lá pelos os equívocos mais básicos no Postgres, né? Que eu, pelo menos na minha opinião. Um dos principais, assim, acho que um primeiro, assim, é a questão da autenticação. O Postgres tem uma forma de tu autenticar sem autenticar. Ou seja, tu bota a configuração que determinado host, ele é trust, ele é confiável, e o teu processo de autenticação, tu manda a credencial mesmo sem senha e tu vai ter autenticação e vai entrar dentro do banco. Tá? Isso é uma capacidade do Postgres. E acontece muito, já vi muito da galera fazer isso em algum ambiente de desenvolvimento e tal, e quando vê isso vai parar em produção. Né? Ou seja, tem uma autenticação trust, né? Na verdade não tem autenticação, Não tem porque autenticação. tu pode informar o que tu quiser na Qualquer usuário senha, sem. pode mandar na tua string de conexão que for, que ele vai autenticar porque ele vai totalmente ignorar, ele vai fazer um bypass na autenticação da senha e vai embora e vai conectar. E junto com isso, né, é tu expor na internet direto o teu endpoint de banco sem estar preparado para isso. Não estou dizendo que não dá para fazer, né? Mas se tu não estiver bem preparado, não entender que tu consegue usar, por exemplo, SSL para fazer o tráfego de conexão, tu consegue usar certificados SSL client server para poder autenticar, tu consegue usar outros métodos de autenticação mais robustos, como Scrum, por exemplo, para tu autenticar e ter mais seguro. Aí tu expor o teu endpoint de banco é muito arriscado, muito arriscado, muito arriscado. Geralmente, falando em banco de dados, o endpoint de banco fica restrito dentro de uma rede privada. Né? E se tu precisar acessar de fato o banco, aí tu, através de uma VPN, tu vai conseguir chegar até o banco de dados para poder fazer Usando algum algum client, desktop. desktop, exatamente. Então, é, esses dois são alguns dos equívocos básicos. E aí, depois disso aí tem outros que também são básicos, que é do tipo assim, o usuário default do Postgres é um super usuário que se chama Postgres. É como se fosse o root lá do Linux, lá, né? Ou o administrador do Windows, administrator, sei lá. Que é aquele usuário que tem todos os privilégios, que ele pode fazer qualquer coisa. Cria usuários, cria banco. Cria usuário, que é branco, destrói, faz qualquer negócio. E aí, eu pego e uso esse usuário para conectar a minha aplicação que eu desenvolvi no banco de dados. Né? Então, esse é um outro equívoco muito básico. Por quê que acontece? Porque criar usuários, criar permissões, grupo de permissões, gerenciar os objetos, dependendo do tamanho da aplicação, pode ser um pouco entediante, mas é extremamente necessário. Criar um usuário só para a aplicação. Caso contrário, se a aplicação tiver uma brecha de segurança, todas as instruções para o banco vão como sendo superusuário. E Exato. aí o invasor consegue fazer tudo, né? Exatamente, consegue fazer tudo. Inclusive um drop da database. Um drop database e tudo mais. Exatamente. Às vezes, tu tem alguma, por exemplo, uma falha na tua aplicação que permite um SQL injection. Tu tem um super usuário, tu vai lá e tá permitindo que faça um drop database. Né? Não fica nem enclausurado dentro do banco, né? Tu tem um cluster inteiro ali. E detalhe, ainda permite que, dependendo do que se o usuário entende de Postgres, e ele tá com um super usuário, ele consegue até executar um programa dentro do servidor. Acessando De dentro o do shell. Postgres. Sim, sim, sim. Consegue executar um programa dentro do servidor. Então, é muito perigoso. Muito, muito, muito perigoso. Né? Então para mim essas são os principais deslizes. A autenticação lá com o Trust, né? Expor direto na internet sem estar preparado para isso, né? E o usuário superusuário. Eu já vi casos assim que, não, mas eu não tenho um superusuário. Não estou usando o usuário Postgres. Mas aí o cidadão vai lá e me cria um outro usuário que é um superusuário. Ah,
Entendi. Tá na mesma. Não adianta. Não adianta eu criar um outro usuário só para dizer que a minha aplicação não está conectando com o Postgre e esse usuário ser super usuário. O ideal é entender bem o contexto da tua aplicação e ver que permissões que a tua aplicação vai ter e configurar as permissões para aquele usuário. E isso, às vezes, pode significar que ele não vai ter permissão para dar, por exemplo, update, delete em todos os objetos. Talvez ele vá ter permissão de select em todos os objetos e de insert. E ele não vai poder fazer update e delete em alguns objetos. Né? Porque aí eu vou ter um outro usuário, que é uma outra aplicação, que daqui a pouco é uma aplicação administrativa da minha aplicação, que não é a aplicação do usuário final, que aí essa aplicação vai ter essas permissões. DML. Né? Isso a gente pode imaginar, sabe, os antigos os CMS, Content Management System, que tu desenvolve teu blog ali e tu tem uma área administrativa, e o blog está para o mundo. Somente leitura. Somente leitura. O blog, somente leitura, lá provavelmente tem um portal usuário... do usuário, né? Um usuário que só tem select nas tabelas do sistema de conteúdo. Né? E aí, na tua área administrativa, tu tem usuários e ainda tem níveis de usuários. Né? Tem usuário operador, dependendo das rotinas, podem usar um usuário de banco ou outro. Né? Isso, e aí, dependendo dessas aí, tu usa um ou outro usuário de banco e tu protege e isola bem a tua camada do banco. Porque lembrando que lá tu tem os dados, e os dados são um ativo da empresa. Então a gente não pode brincar. E ainda hoje em dia com LGPD, então expor dados, vazar dados na internet pode gerar multas. Verdade. Muito grandes. Tem que ser seletivo nessa exposição, né? Só o que é necessário. Falando em segurança, uma das coisas que eu ouço e que eu comento muito, tu tem que sempre estar pensando no pior caso. Que vai acontecer a pior coisa, a pior catástrofe, e tentar te cercar de todos os mecanismos possíveis para isso que não aconteça. Porque mesmo fazendo isso, a gente nunca está 100% seguro. Todas as camadas, né? Mitigar é o que dá mitigar. em todas as camadas. Exatamente, é mitigar. Tem que estar sempre mitigando. Quando a gente está falando da camada de aplicação, é usar os controles de SQL Injection, né, os prepared statements do banco, que o framework oferece. Quando é no banco, permissões, usuário. Quando é no sistema operacional também, né, fazer filtro de iptables, porta, firewall, enfim. Exato. Em cada camada você aplica um pouquinho de técnicas. Né? Não reduz 100%, mas você vai diminuindo, né, a chance de invasão a cada camada. Né? A cada camada, exatamente. Mesmo assim, a gente não está 100% seguro, olha o problema da lib. Exato. Da libxz. LZMA, a lib de criptografia, que houve aquela descoberta do backdoor agora há pouco tempo, até foi um desenvolvedor do Postgres que descobriu. Aquilo ali tinha um potencial de um ataque cibernético gigantesco com aquele backdoor. Que foi barrado porque o desenvolvedor viu que estava demorando um pouco lá. Uma questão de 500 milissegundos. Tem nada que possa fazer, né? Uns testes, lá não lembro exatamente o contexto. E aí ele ficou curioso, porque como está demorando? E aí foi, investigou, achou um backdoor dentro de um projeto pequeno, mas que está espalhado no mundo inteiro. Em tudo que é servidor que roda Linux. Uma coisa totalmente fora do teu controle como usuário dessa pilha de tecnologias. Né? A gente constrói uma aplicação, por trás tem o kernel, tem várias camadas de aplicação de Apache, Nginx, PHP, Postgres e mesmo cuidando, né, alguma brecha pode ter. Né? Exatamente.